Olá, olá, olá! Sejam aí todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso querido quadro Terapia em Dia. É um prazer te ter aqui novamente, ou se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Luísa Faleiro, hipnoterapeuta e cofundadora aqui do Espaço Viver com Leveza, tá? Um espaço que a gente idealizou para cuidar de corpo, mente e energia. Então, quem for entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. O intuito dessas lives aqui é trazer conhecimento para você, porque através dos meus atendimentos, eu vi que as dores humanas são dores, né, que se repetem. Então eu pensei, por que deixar o conhecimento que eu tenho apenas para os atendimentos, né? Por que não fazer lives sobre temas que eu vejo que eu posso ajudar outras pessoas a, por exemplo, que nem é o tema da nossa live hoje, superar a dor de um término. Então, foi por meio dessa ideia que eu tive que eu pensei, vou começar a fazer live todas as semanas, todas as quartas-feiras, às 17 horas, com temas aí para ajudar a galera sobre uma determinada dor que elas estão passando, sobre um determinado desafio que elas estão vivendo, tá certo? Bom, se você está vendo isso aqui no YouTube, se você está vendo isso aqui gravado no Instagram, curte, compartilha, me ajuda a fazer com que essa mensagem aqui chegue para outras pessoas também. E dessa forma você também me ajuda a disseminar o conhecimento, né, para mais pessoas. Pode também deixar de comentários sugestões de próximas lives, temas que você gostaria que eu tratasse, que eu vejo todos os comentários, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A live de hoje, né, já falei aqui o tema, é principalmente para você que tá passando por um término, que tá doendo, que tá difícil, para você que quer se entender mais, quer entender o que está acontecendo internamente, porque eu acredito que quando a gente tem autoconhecimento, isso ajuda a gente a lidar com as questões, né, as adversidades do nosso dia a dia. Então, assim, né, vamos começar já aqui com uma pergunta, né? Por que algumas pessoas conseguem seguir, né, parece que de uma maneira mais fácil depois de um término, e outras pessoas elas ficam presas, né, nesse término durante meses, durante anos. O que acontece? Será que tem pessoas que amam demais? Será que tem pessoas que amam de menos? A gente vai ver isso aqui hoje. Então, assim, a maioria das pessoas acredita que eu ainda estou sofrendo porque eu amo muito aquela pessoa, né? É o amor da minha vida. Mas eu quero trazer aqui para você uma outra possibilidade, né? E se você não estiver sofrendo necessariamente por aquela pessoa, né? Mas você está sofrendo principalmente por tudo que você poderia viver com ela, por tudo que ela representa para você, né? Então, a gente vai ver aqui hoje como que o nosso cérebro, como que a nossa mente funciona durante um término, tá? E você vai perceber que o sofrimento não vem em si por conta do término com aquela pessoa, mas sobre como aquela pessoa fazia você se sentir, como aquela pessoa fazia você ter uma visão de você, né? Ter uma identidade sua. Então, assim, você já deve ter visto que o cérebro, ele tem uma certa aversão à perda. Já percebeu isso? Tá? E nessa live eu vou explicar também para vocês o porquê disso. Por que a gente sofre tanto quando a gente perde algo, né? Por que é tão difícil, por exemplo, aceitar que um relacionamento acabou? Então, hoje a gente vai ver isso aqui. Então, assim, hoje a neurociência entende que o cérebro ele é uma máquina de previsão. E assim, a gente acha que a função da memória é lembrar das coisas que a gente viveu, né? Mas a principal função da memória que a gente sabe hoje é ajudar a gente a prever o nosso futuro. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você, quando era pequeno, você encostou a sua mão numa panela quente, né? E você aprendeu que aquilo ali te machuca. O cérebro ele guardou essa experiência.
Mas ele não guarda essa experiência para você, por exemplo, se lembrar de que isso aconteceu há 10 anos, tá? Ele guarda essa experiência para te lembrar de que aquilo te machucou, sabe? E para quando você chega no presente, por exemplo, e você vê a panela ali, você já ter aquela previsão do tipo, ah, se eu encostar nessa panela, eu vou me queimar. Então, o cérebro o tempo todo está fazendo previsões do que pode acontecer baseado nas coisas que você já viveu. Então, é uma função de proteção. Porque no fundo, né, eu repito isso várias vezes nas lives. Você que já viu algumas lives já deve ter escutado, porque no fundo, atualmente, né, o teu cérebro ele quer te proteger dos possíveis perigos. Então, o cérebro, ele é uma máquina de previsão. E as memórias que a gente tem não são necessariamente memórias para a gente revisitar, mas sim para o cérebro prever as possíveis coisas que podem acontecer com você lá na frente, tá? Ok, ok. É... Sabe o que que acontece quando você entra num relacionamento? Eu vou olhando aqui pro lado, pessoal, porque eu tenho um roteirozinho para seguir e aí eu vou me baseando pelo roteirozinho aqui, tá? Então, assim, quando você entra num relacionamento, sem perceber, o cérebro ele começa a desenhar o mapa de como que vai ser o seu futuro, tá? Então ele já vai fazendo as previsões, né? Ele vai prevendo ali, ai, que a gente vai passar o ano novo juntos, né? E viagens que a gente tem para fazer, e aniversários, e como vai ser o fim de semana, e a gente vai casar, e a gente vai ter filhos, e a gente vai envelhecer juntos, toda aquele filme romântico maravilhoso, né? E aí imagina quando acontece de você terminar com essa pessoa, né? E aí esses planos desaparecem juntos. Então, como a gente estava falando lá no início da live, o que dói, né? E quem já viveu um término, acho que já reparou nisso, o que dói é aquela questão de você idealizar um futuro com aquela pessoa e você saber que aquilo não vai mais acontecer, né? Que não vai mais ser real. E aí tem muito a ver com essa questão do cérebro, né? De toda a previsão que ele projetou para lá no futuro e não vai acontecer. Então, é por isso que dói tanto um término, né? Porque o cérebro, ele também não perde apenas aquela pessoa, né, dele. Ele perde toda a previsão que foi construída em torno desta pessoa. E aí vem uma pergunta para você, que eu acho que pode ser interessante para cair algumas fichas, né? Que você sente falta da pessoa ou você sente falta do futuro que você que você acreditava que teria com ela? Essa pergunta é interessante porque cai algumas fichas no sentido de da gente pensar assim que o principal motivo do nosso sofrimento dentro de um término não é que é a pessoa em si, mas e sim a sua perspectiva de um futuro com ela, sabe? E aí quando a gente entende isso, a gente, pô, ok, então não é em si a pessoa, é o futuro que eu poderia ter com ela, mas eu posso construir um novo futuro sozinha, que pode ser tão bom quanto, e eu também nessa minha jornada, também posso conhecer uma outra pessoa que também pode ser tão bom quanto ter um futuro com ela, sabe? Quando a gente vai trazendo mais consciência para certos pensamentos, vai trazendo mais luz, a gente também vai mudando aos poucos o nosso estado interno, né? A maneira como a gente se sente. Então, isso é o que eu falo da gente não viver no automático. Quando um pensamento, por exemplo, aparece, é você se questionar sobre aquilo ali, sabe? E isso também ajuda a gente a se entender aos poucos aquela dor e amenizando, porque você vai trazendo ali discernimento para certos pensamentos. Porque é o que eu falo, a mente mente. Então você não pode acreditar em tudo que a sua mente fala, tá? E ao longo dessas lives aqui, a ideia
é eu trazer respostas para perguntas que talvez você tenha depois de um término, porque eu já passei por um término e eu tinha algumas perguntas na minha cabeça e que eu não sabia responder e também não necessariamente achava a resposta para elas, sabe? Então, uma pergunta que você pode ter, que volta e meia eu vejo, é: por que depois do término pensamos tanto no ex? E uma coisa que eu acho legal ensinar para vocês é que todo sintoma tem uma função. Então, nesse caso, o sintoma é pensar muito no ex. E toda função tem um mecanismo de proteger a gente de algo ou de alguém, tá? E nesse caso aqui, o que pode ser é que o cérebro, ele gosta de previsibilidade, de familiaridade. Tudo que é familiar, é conhecido para o cérebro, tende a ser mais seguro para a gente. Porque na cabeça do cérebro, já falo. Porque como que o nosso cérebro funciona, né? No final, ele quer fazer com que você se mantenha seguro, vivo e perpetuar a espécie. Essa é a principal função do cérebro. E quando a gente entende e simplifica para tudo no final é garantir a sua sobrevivência, você entende muita coisa sobre você e o que está acontecendo dentro de você. E aí, quando você tem esse tipo de consciência e você entende, né, quando alguns pensamentos vêm, porque você se comporta como você se comporta, eu falo que isso traz consciência no momento para a gente pensar diferente e também agir diferente. Então, por isso que eu gosto também de trazer esses conteúdos que são mais voltados para a neurociência, que são voltados ali para conhecimento da mente, para você entender mais sobre isso, entender o que está acontecendo dentro de você e, através disso, ter mais clareza, ter mais discernimento para fazer diferente, tá? Então, vamos voltar aqui. O conhecido é sempre mais seguro para o cérebro. E é por isso que muitas pessoas acabam voltando para o ex também. Não porque o relacionamento delas era um bom ou coisa do tipo, ah, porque eu amo demais aquela pessoa. Às vezes você pode até amar ela, mas pode ser que também tenha muito mais a ver com isso que eu tô te falando. Porque quando a gente termina, pro cérebro aquilo é uma ameaça, né? Porque você tá se abrindo para uma coisa nova. E isso demanda mais energia da gente. Pro cérebro, isso é extremamente perigoso, porque no cérebro ele pensa assim, tá, isso aqui eu conheço, por mais que esteja ruim, eu sei o que eu posso esperar disso aqui. De uma certa maneira isso estava dando certo, no sentido de que com essa estratégia, com essa pessoa, você estava sobrevivendo e agora você está se arriscando a uma coisa desconhecida, o que é extremamente ameaçador para o cérebro. Então, é por isso que ele vai te fazer pensar tanto nessa pessoa, né? Porque também é aquilo que a gente falou lá no início. O cérebro, ele tá muito mais ligado à recompensa, ao que você sentia com aquela pessoa, do que em si a pessoa. Então, se aquela pessoa te trazia a recompensa para o cérebro de segurança, de você se sentir pertencente, de você se sentir amado, de você ter atenção, isso é prazeroso para o cérebro e isso também tem a ver com as nossas necessidades básicas emocionais. Então, ele vai fazer de tudo para que você continue com aquela pessoa. Logo, é comum vários pensamentos e lembranças relacionadas àquela pessoa surgirem, porque o cérebro está tentando fazer você voltar para aquilo que é conhecido, tá? E aí tem uma outra pergunta também que as pessoas podem fazer, que é: por que quando a gente termina, a gente só lembra das partes boas e não das ruins? Exatamente, tem a ver com essa lógica aqui também, né? Parece um filme de comédia romântica, que você lembra dos momentos juntos, das risadas, das piadinhas, é, da conexão que vocês tinham, mas não lembra às vezes das discussões, das indiferenças, incompatibilidades ali, dos momentos que aquela pessoa te magoou, te fez chorar.
Então, é justamente por isso que eu expliquei e por o cérebro também ter uma aversão a perdas. Então, isso é comprovado cientificamente que a gente fica muito mais triste por perder R$ 100 do que alegre por ganhar R$ 100, tá? Então, isso vem de uma questão evolutiva do ser humano, de se eu não me preocupo mais com aquilo que eu perco, isso também fere a minha sobrevivência. E aí, gente, quando vocês vão entendendo sobre mente humana, você vai vendo que nada é à toa. O nosso corpo, né, nosso cérebro, é uma máquina perfeita, que no final ele cumpre a sua função diariamente, garantir a sua sobrevivência e não fazer com que você tenha sucesso, que você tenha um relacionamento saudável, que você seja feliz. Não, garantir a sua sobrevivência. E aí, quando você tem alguém que fazia você se sentir bem, seguro, amado, te dava atenção, e aí aquela pessoa some da sua vida, o que que o cérebro pensa? Foi tirado algo de mim muito valioso e eu preciso voltar a ter isso. E aí é que vem essa questão, né, de você também só lembrar das partes boas do relacionamento, porque no final ele quer validar a ideia dele, de que você perdeu algo valioso, logo você tem que ir atrás dessa pessoa e tudo aquilo que era a parte negativa vai ser omitido. Aí vem um ponto interessante, né, que a gente fala que tudo que a gente dá atenção, né, ganha força. Tudo que aquilo a gente coloca foco, ganha energia, expande. É que nem quando você, sei lá, quer comprar um carro e aí você vê o tempo todo o carro aparecendo assim na rua, sabe? Não é que aumentou o número daquele carro lá que você quer, mas é porque você acabou focando mais naquilo, colocando mais atenção naquilo, logo a sua realidade vai se moldar mais aquilo e você vai enxergar mais daqueles carros. E a mesma coisa funciona com o término, né? O foco que você está dando vai confirmar que você perdeu algo valioso e que você precisa recuperar, tá? Aí tem outro ponto interessante aqui também que eu trouxe para vocês, porque é uma pergunta que volta e meia eu vejo as pessoas falando, né? Por que que as pessoas passam exatamente pelo término e uma pessoa às vezes sofre muito e outra pessoa parece que fica muito mais de boa, parece que nem sentiu. Então, assim, a nossa mente, ela não reage aos fatos. Ela vai reagir ao significado que nós damos aos fatos. Então, uma pessoa ela pode pensar assim: nossa, perdi o amor da minha vida, é, eu não vou achar mais ninguém que nem ele, que nem ela, e pensa dessa maneira. E outra pessoa pode pensar assim: foi doloroso, mas eu tenho certeza que eu vou me reconstruir, assim como outras vezes na minha vida. E eu sei que em algum momento eu vou me reerguer e vai ficar tudo bem. Agora não tá tudo bem, agora eu vou sofrer mesmo, mas eu sei que isso vai passar. Agora eu vou cuidar mais de mim. Ambos viveram as mesmas coisas, né? Só que cada uma deu um significado diferente para essas coisas. E aí que vem muito a questão da nossa mentalidade, né? Porque no final é isso que vai fazer uma pessoa superar mais rápido o término do que outras pessoas. Porque a pessoa que pensa, ah, perdi o amor da minha vida, que eu não vou achar mais alguém igual, o que que ela está fazendo? Ela está dando foco para aquele pensamento e o pensamento vai ganhando mais força, que vai se derivando de outros pensamentos, e aí aquela pessoa acaba se convencendo de que realmente ela perdeu o amor da vida dela, que ela não vai achar mais ninguém. E quando a gente acredita muito em algo, o que que acontece? Acontece o que a gente já imaginava. Porque o que está aqui, ele, de alguma maneira, a gente consegue fazer o que está aqui se tornar realidade. Né? Nosso mundo externo só é um reflexo do nosso mundo interno.
Então, a mentalidade que a gente desenvolve ao longo da nossa vida é algo extremamente importante para a gente encarar os desafios que estão pela frente, né? Não só de um relacionamento, mas como tudo na nossa vida. Por isso que eu acredito muito e eu falo que investir em autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer para você. É o que vai te trazer mais retorno, tá? Porque a partir do momento que você investe em terapias, em cursos, em mentorias, em imersões presenciais, em workshops, em livros, investe não só financeiramente, mas também investe seu tempo, você acaba mudando o seu modelo mental. E quando a gente muda o nosso modelo mental, a gente acaba ganhando muito mais força para lidar com essas adversidades. Para a gente cair, porque o baque vem, né? Que nenhum término. Não adianta você falar que você não vai sentir, né? Porque isso é uma coisa impossível, você não sentir. Afinal, às vezes, você gosta de uma pessoa e você termina, né? Claro que você vai sentir. Mas quando a gente tem esse tipo de olhar, que daí a gente acaba investindo mais na gente, a gente cai, mas a gente se levanta muito mais rápido do que outras pessoas que não estavam olhando para isso antes. E, infelizmente, o que acontece é que a gente só acaba, às vezes, decidindo investir nisso quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, né? Mas por que não, desde já, olhar para isso e investir em si, para que quando aconteçam esses momentos, você esteja mais preparado emocionalmente para lidar com eles. A diferença de uma pessoa que tem, né, autoconhecimento, que se desenvolve, que está sempre em busca atrás de conhecimento para entender mais sobre si, e a pessoa que não tem, é que essa pessoa, por exemplo, que passa por um término, né, a pessoa que acaba buscando mais autoconhecimento, ela já entende que o sofrimento que ela está passando não vem do término em si, mas vem da história que ela vem se contando. Já a pessoa que não tem esse olhar ainda, não tem esse nível de consciência sobre a importância do autoconhecimento, ela nem tem, ela nem sabe dessa informação. Do tipo, caramba, eu não tinha notado que não foi nem o término que me abalou tanto, mas toda essa história que eu venho me contando, que eu perdi o amor da minha vida, que eu não vou achar mais alguém, que eu sou tananã, que a pessoa é a melhor pessoa que eu já conheci e eu não vou achar outra pessoa assim, que eu vou ficar sozinha para sempre. E sabe, e começa a se culpar. O sofrimento vem disso. Porque o término, ah, vamos pensar, né, de maneira fria. O término, a pessoa, ambos chegaram ali às vezes, né, numa conclusão, não vai dar mais certo, vamos se separar, e é isso. Esse é o fato, né? Você tem alguém, aí vocês conversam, um ou outro não quer mais o relacionamento, vocês se separam. Só que o que dói não é o fato, né? É toda aquela interpretação que a gente tirou daquilo, que eu não sou o suficiente, que eu vou ficar sozinha, que eu não vou achar mais alguém que nem ele. E aí toda essa conversa mental é a que acaba perpetuando o seu sofrimento. Já a pessoa que tem autoconhecimento, o que ela vai pensar, né? Não é que esse tipo de fala, de discurso, não vai aparecer na cabeça dela, porque após, né, ali o término, os primeiros dias e até semanas, é muito doído. Você ainda está processando tudo o que está acontecendo, você está se entendendo. E é claro que você vai ser muito mais emocional que racional. Então, talvez você até se pegue nessas histórias que perpetuam o seu sofrimento. Mas depois de um tempo que a poeira vai abaixando, os sentimentos também vão abaixando. E essa pessoa ela vai percebendo ali que certas coisas que ela está se contando, de repente até se vitimizando perante a situação, não está fazendo bem para ela. Então, ela vai ter ali um momentinho dela de consciência
vai pensar, isso aqui não tá me ajudando. Eu preciso começar a pensar diferente, eu preciso fazer alguma coisa para não ficar mais ruminando esses pensamentos aqui. Então aqui, ó, exemplinhos, né? Imagina que uma pessoa, ela tá se contando assim, ai, eu desperdicei meu tempo com aquela pessoa e eu deveria ter visto isso antes. Eu joguei anos fora da minha vida. Foi tudo em vão. Qual que é o estado interno que essa pessoa vai se manter? É um estado de culpa, de mágoa, de remorso. Já a outra pessoa, né, pode pensar assim, ai, acabou, vai doer por um momento, mas vai passar, assim como tudo, né? Nesse relacionamento eu consegui aprender mais sobre mim, sobre o que eu mereço e coisas que eu pretendo não repetir mais nos próximos relacionamentos. E qual que é o estado interno que essa pessoa vai ter, né? É um estado de esperança, de aprendizagem. E aí me fala qual das pessoas que vai superar mais rápido o relacionamento. É a pessoa 2. Entende? Entende quanto a gente trabalhar a nossa mentalidade é importante? Porque, gente, realmente, tá tudo aqui na mente. Tá tudo aqui na mente. E agora eu quero falar para você como que você vai fazer para superar um término. E você vai ver aqui que tem coisas que são óbvias, que coisas que você já ouviu antes, mas as pessoas falam o que você tem que fazer, mas elas não explicam por que que você tem que fazer aquilo, por trás. E isso para mim é extremamente importante. Porque para mim tem que fazer sentido, senão eu não faço, tá? Então, eu vou trazer aqui o que que você tem que fazer e vou te explicar também o porquê, tá bom? Então, a primeira coisa é a gente estar perto das pessoas que a gente ama, seja familiares, seja amigos, porque isso ajuda a gente a voltar a se sentir pertencente. Nós, como seres humanos, a espécie humana, temos como uma necessidade básica se sentir pertencente a um grupo. Quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente acaba se sentindo muito pertencente àquela pessoa, né? Por conta da afinidade, por conta do que vocês passaram juntos. E aí, quando você termina, esse é um dos motivos também do porquê dói tanto e por que o cérebro entende que aquilo ali pode ser uma ameaça, tá? Porque se a gente for pensar evolutivamente, a raça humana, ela evoluiu por conta de andar em bando, em grupos. E se você era excluído do seu bando, isso feria a sua sobrevivência até que você morresse, né? Animais maiores, fome, enfim, várias coisas poderiam acontecer. Então, por isso que as pessoas falam assim, que você precisa sair com seus amigos, você precisa estar mais perto das pessoas que você ama, para você, aos poucos, reconstruir essa questão do pertencimento. E isso também, né, te ajuda a criar aquela base emocional para você se reorganizar perante esse momento desafiador que você está passando. Outra coisa que é importante também é criar objetivos, né? Você criar novos objetivos. Então, como você viu nessa live, o cérebro ele é uma máquina de previsão e ele constantemente está prevendo o que vai acontecer. Você precisa mostrar para o teu cérebro que você tem um futuro pela frente. Eu sei que é até estranho a gente falar isso, né? Racionalmente a gente sabe, mas a nível inconsciente a gente precisa trazer essa informação para o cérebro de uma linguagem que ele entenda. E o que ele entende é através das nossas experiências, dos nossos comportamentos, que ele vai entendendo: opa, a Ana não está em perigo, está tudo bem, então eu posso aqui ficar mais de boa. Então é por isso que você precisa criar novos objetivos, novas metas que tenham a ver com seus interesses, né? Porque eu entendo quando a gente tem um parceiro, uma parceira, a gente cria objetivos com essa pessoa. E quando a gente termina, a gente fica até meio perdido em relação ao que fazer. Então,
você precisa criar novos objetivos e novas metas, tá bom? Retornar projetos pessoais. Então, um término mexe com a nossa identidade, porque você às vezes passa tanto tempo com o outro, vivendo o que o outro gostava, a sua vida se torna só o outro, você, né, deixa seus amigos de lado até, que quando você termina, tem uma confusão de identidade pessoal, do tipo, quem sou eu sem aquela pessoa? O que que eu gosto de comer? O que que eu gosto de fazer? Então, retomar projetos pessoais ajuda você a se lembrar quem você é, o que você gosta, quais são os seus interesses pessoais. E isso também vai trazendo mais sentido para a sua vida, né? E também acaba reforçando a questão de autonomia emocional. Você volta a entender que você não precisa do outro para fazer as coisas que você gosta. Você pode fazer isso sozinho. E assim, gente, eu entendo o quanto é desafiador, né, a gente criar força para, né, fazer esses tipos de coisa, porque quando a gente termina, a gente fica muito, parece que sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Mas entenda também que se entregar, ficar na cama, sei lá, tentar se anestesiar de alguma maneira, bebendo, saindo com outras pessoas, só vai perpetuar essa dor que você está sentindo e da qual você quer se livrar. Então, assim, é melhor a gente sofrer tudo de uma vez do que a gente ficar parcelando ali a nossa dor e fazer com que isso dure mais. Enquanto você vai estar fazendo essas coisas aqui que eu tô te falando, vai continuar doendo, tá? É inevitável, mas tendo ciência de que cada dia que passa você vai se sentir um pouquinho melhor, ainda mais se você fizer essas coisas. Uma outra coisa, né, é a questão de cortar o contato total, 100%, não tem essa de ficar conversando com a pessoa, de ver o que ela tá fazendo, de, através de alguém, saber como que ela tá. Não, isso também é uma coisa que prolonga o sofrimento, tá? E isso porque o teu cérebro precisa entender que aquilo acabou. Ele precisa atualizar que agora a sua vida é outra. Porque senão, constantemente, ele vai continuar fazendo com que você revisite lá as boas lembranças, daí vai vir aquele sentimento, daí você vai querer voltar. E isso só tende a perpetuar o sofrimento para ambas as pessoas. Então, você precisa mostrar para o teu cérebro como que é a sua nova realidade sem aquela pessoa, porque senão isso vai confundir ali as informações, né? E isso só vai prolongar a sua dor. A ideia central aqui é que, assim como um computador precisa de atualização, um celular, né, você recebe constantemente ali uma nova atualização, o cérebro ele também precisa se atualizar ao novo modelo de realidade pós-término, tá? E essas ações aqui que eu comentei, que você provavelmente já sabia, te ajuda a se reorganizar, né? Essa questão que nem a gente acabou de falar de pertencimento, sobre o seu futuro daqui para frente, sobre a sua identidade. E assim, não é sobre esquecer, é sobre reconstruir o sistema interno de segurança. Porque no final você está mostrando para o teu cérebro que é seguro também sair daquela dinâmica de relacionamento que você tinha antes. É seguro não estar com aquela pessoa também. É seguro o novo caminho que você está trilhando, tá certo? No final é tudo sobre você mostrar pro seu cérebro que você tá seguro, porque daí ele dá uma aquietada ali nos sintomas. E aí, gente, gostaram? Curtiram a live de hoje? Eu espero que o conhecimento que eu tenha passado aqui para você hoje, que está passando por um término, tenha te ajudado pelo menos um pouquinho a se conhecer, um pouquinho de clarificar o caminho para você saber como que você vai fazer para superar isso. Mas uma coisa que eu falo é que
mais importante que você só ficar aqui me vendo, achando as coisas muito interessantes, é você colocar em prática. Coloque em prática alguma das coisas que eu falei aqui. Uma que seja consistente com isso, sabe? Porque no final é a ação de maneira consistente que vai te fazer sair de onde você tá hoje, tá bom? E Ana, gostei da live, gostei do papo, mas eu tô vendo que para mim é muito difícil sair dessa sozinha. Então eu gostaria de saber como que eu posso fazer para conhecer mais o seu trabalho, para passar por uma sessão com você, para que você possa me ajudar aí com esse meu término, a me reerguer, a me ver de uma outra maneira, a não repetir mais os mesmos padrões que me fizeram terminar num futuro relacionamento. Você pode ir no link da minha bio, vai ter lá para você agendar uma sessão comigo, que é o Ritual da Consciência, uma sessão ali onde a gente vai trocar umas ideias por um bom tempo, onde eu vou conhecer a tua história, o que está acontecendo. E assim como essa live, né, eu vou te trazer clareza, vou te trazer consciência de quais são os pensamentos, os comportamentos, as crenças que você tem e que não estão te ajudando a lidar com a situação hoje, tá? Além disso, a gente também aplica ali uma técnica de hipnose para você já ver como que funciona na prática, como a hipnose reprograma a mente para que você consiga enxergar as coisas de uma forma diferente, isso te ajude a ter comportamentos diferentes e resultados diferentes, tá bom? Se você se interessou, vai lá no link da minha bio, para quem vê a live, eu dou os 15% de desconto. E é só falar que você viu minha live. É isso, gente. Beijos e até a nossa próxima live.